Olá, hoje estou aqui para falar sobre os processos de RMNR do pessoal da Ativa. Primeiramente, vamos falar sobre o que pede o processo. A Petrobras passou a pagar o complemento de RMNR a partir de 2007 e para o pessoal que trabalha em área de risco, recebe adicional noturno, trabalha em turno, que recebe HRA, a Petrobras passou a descontar esses valores do valor da RMNR, gerando uma discrepância entre o pessoal que está exposto à área de risco e o pessoal que não está exposto à área de risco. Em razão disso, o sindicato ajuizou ações em Mauá, São Paulo e Paulínia, pleiteando o quê? Pleiteando a isonomia de tratamento, ou seja, o recebimento da RMNR cheia sem esses descontos. Houve muitas ações no Brasil todo, a seção de dissídios individuais do TST decidiu no sentido favorável aos trabalhadores, As ações do sindicato estão em andamento, a de Mauá e a de São Paulo se encontram no TST com recurso de revista do sindicato, porque a ação foi julgada improcedente tanto em primeira quanto em segunda instância. Já a ação de RMNR coletiva do sindicato de Paulínia, da base de Paulínia, se encontra no TRT de Campinas com ação com decisão favorável e com recurso para o TST que a Petrobras interpôs recentemente. Essas ações só terão decisão final no TST em Brasília, ok? Dito isso, o grande questionamento que tem acontecido é: a Petrobras ajuizou uma ação lá no TST em Brasília discutindo essa questão. Bom, o TST ele tem duas sessões, a sessão de dissídios individuais e a sessão de dissídios coletivos. A de dissídios individuais resolve as ações individuais, as ações que o sindicato entra como substituto processual. Já a sessão de dissídios coletivos é aquela que resolve todo tipo de processo relacionado a acordos coletivos, convenções coletivas, etc. Na sessão de dissídios individuais, essa sessão já decidiu por unanimidade que a RMNR deve ser paga sem os descontos do adicional de periculosidade, do HRA e do adicional noturno. Em razão disso, a Petrobras utilizou de um processo na sessão de dissídios coletivos, visando uma decisão favorável para ela, em sentido contrário a essa decisão da sessão de dissídios individuais. A Petrobras conseguiu o intento dela, essa ação foi julgada favoravelmente à Petrobras, só que quando há essa divergência entre essas duas sessões, o processo tem obrigatoriamente que ir para o pleno do TST. O que é o pleno do TST? É a reunião de todos os ministros, que o juiz lá no TST é chamado de ministro, de todos os ministros do TST, que numa determinada data eles julgarão e tomarão uma decisão definitiva do tribunal a respeito do assunto RMNR do pessoal da Ativa. Então esse dissídio coletivo que a Petrobras ajuizou passou a ser um incidente de uniformização de jurisprudência. Aí qual é a pergunta que vem? E se nós perdermos, se o pleno do TST entender que a Petrobras tem razão, nós podemos recorrer para o Supremo Tribunal Federal. Se a Petrobras perder, ela provavelmente entrará com recurso para o Supremo Tribunal Federal. Então, no fim das contas, por hora, as ações do sindicato estão em andamento normal. Por enquanto, prevalece a decisão da sessão de dissídios individuais, até que o pleno do TST se reúna e dê uma decisão, ou contrário ou favorável, ok? Aí vão me perguntar qual que é a influência dessa decisão da sessão de dissídios coletivos. Por hora, nenhuma. Alguns ministros do TST estão suspendendo o julgamento de ações de RMNR do pessoal da Ativa, aguardando essa decisão do pleno. Mas enquanto essa decisão não vier, os processos seguem em andamento normal. Aí também tem um outro questionamento que vem aí. Bom, eu já tenho uma ação de RMNR ganha, porque em alguns lugares do Brasil já tem decisões definitivas com o que se chama de trânsito em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. Essa decisão do dissídio coletivo, essa decisão do TST, se for contrária, influencia de alguma forma? Por hora não. Tem uma decisão com trânsito em julgado. Enquanto essa decisão tem que ser cumprida e quem está com a RMNR já implantada em folha, como já aconteceu com alguns companheiros do Amazonas, que a gente tem notícia, segue normalmente, a Petrobras vai ter que correr atrás, tentar de alguma forma, ou uma ação rescisória ou alguma medida, tentar impedir esse pagamento, mas por hora prevalece o pagamento.